E o segundo capítulo é um capítulo sobre o sonho de Nabucodonosor. Ô, cara, só uma coisa, esse nome é muito engraçado, né? Nabucodonosor. O que é esse nome? Meu Deus. A minha nave do Matrix, do Morfeu lá. Nabu é um dos deuses da Babilônia. Kuduri-Uzur. O nome dele é Nabucodonosor, como está em português. Na língua acadiana seria Nabucoduri-Uzur. Significa Nabu, proteja a minha retaguarda, as minhas costas, aquilo que eu não consigo ver. Seria que ele proteja, sabe quando você está indo assim? No teu guarda-costas. Então, que Nabu proteja a minha retaguarda. Esse é o significado do nome Nabucoduri-Uzur. Você sabe que lá no MAB, eu não sei se você lembra de ter visto, vocês lembram lá, eu tenho um tijolo. Aliás, galera, se você não assistiu ainda o especial que a gente gravou lá, tem uma parte lá que eu mostro um tijolo com escrita cuneiforme que eu traduzi da Babilônia, onde tem o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. E esse tijolo fez parte do templo principal da Babilônia, para onde Nabucodonosor levou os utensílios sagrados de Jerusalém, que nós vamos explicar depois. E Daniel leu essa escrita com os próprios olhos dele, numa situação de profunda humilhação, e 2.600 anos depois, a mesma inscrição que Daniel leu no Museu de Nabucodonosor, hoje está num outro museu enaltecendo a Bíblia, e você pode visitar Engenheiro Coelho, e antes disso até assistir o nosso... Tá aí, né? O pessoal pode ver lá na Vai deixar rede. o link aqui, a gente visitou lá. E aí então começa, no segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Ou seja, não foi um sonho só. Exato. Ele ficava incomodado com aquilo ali. Vários. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Ou seja, puxa saco pra caramba, galera, né? Demais. O livro de Daniel daqui por diante ele vai ser escrito em aramaico. Sim, ele muda a língua e depois volta, língua, né? Depois volta pro hebraico. É o clássico que tenta agradar o chefe, mas tá matando a corporação. Mas pensa assim, aqui, só nessa parte eu vou ter a minha leitura e eu vou pedir pro Rodrigo interpretar. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem um sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Ou seja, o cara teve sonhos. Aí ele chegou para essa galera e falou assim: eu quero que você interprete meu sonho. Aí eles falam: claro, meu rei. Qual sonho você teve? Aí ele: não vou falar, interpreta. Caraca, olha essa situação, cara. Olha essa situação. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que no meio disso daqui, devia ter muita gente inteligente. Sim. Devia ter gente, talvez, alguns com algum dom, algum talento, algo espiritual. Outros com uma super falsidade. Charlatão. E aí, quando o cara fala isso, quando o rei fala isso, eles já começam: claro, meu reizinho querido, é só você me contar o sonho. Porque o pessoal era pronto pra enganar essa cara falando coisa. O que o cara quiser. O que o cara quiser. Você vai se enchendo de bajuladores, assim, né? Sim. Só que ao mesmo tempo isso aqui é uma situação impossível, cara. Não tem como. Você chegar e falar: o que eu faço? Então o pessoal deve ter ficado desesperado, porque ele realmente ia matar todo mundo. E não era ia matar todo mundo que estava ao redor, porque ele devia estar incomodado com um monte de incompetente que devia estar, por algum motivo, consistentemente já não conseguindo entregar o que ele queria, né? E aí, temos então o prolongar dessa história, né, Rodrigo? Conta pra gente aqui. Aqui a gente vê realmente a diferença entre a profecia e a profetada. A profetada fala o que você quer ouvir. A profecia é mais consistente. A profetada é como música de amor quando você tá na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Perfeito. Termina o namoro e vai ouvir Roberto Carlos. Parece que a música foi feita pra você. É igual a signo. A signo parece que é uma coisa super... Nossa, todo mundo que lê fala: putz, eu sou assim. Exatamente. Até que alguém falou: se signo realmente funcionasse, duas pessoas gêmeas teriam um comportamento completamente... não seria o mesmo comportamento, que nasceram na mesma lua, na mesma casa astral e tudo. Ou seja, a profecia ela é mais séria. A profecia não é aquele negócio assim: Deus está me mostrando que alguém agora aqui que está assistindo a gente está com um problema financeiro muito sério. Você tá entendendo? Eu tenho um monte de... Sou eu. Como é que você faltou: mas Deus vai te honrar. Mas Deus vai te honrar agora. Você está assistindo esse podcast aqui, Deus vai te honrar e vai te dar. Esse é o ano da sua vitória.
Desculpa, eu acho que a profecia é uma coisa... Eu sou mais racional, não racionalista. Vai ficar muito genérico, né? Serve pra todo mundo. Mas não que não possa ser verdade também. Sim. Porém, tem que tomar cuidado, senão vira profetada, né? Aí o problema, quando a gente analisa isso arqueologicamente falando, era muito importante a questão dos sonhos ali. E os sonhos têm um significado até psicológico interessante. Carl Gustav Jung, que foi o discípulo de Freud, rompeu com ele. O Jung falou da interpretação dos sonhos, mesmo que o Jung caiu para um lado mais místico depois. Mas os sonhos realmente eles têm um significado psicológico e Deus trabalha usando os nossos saberes, os nossos neurônios e tudo mais. E Deus, interessante, Deus fala na linguagem que a pessoa precisa ouvir. Nós vamos ver isso com Belsazar lá na frente. Então Deus falou assim, Nabucodonosor, eu vou te dar um sonho, igual ele fez com o faraó do Egito. Assista o nosso bate-papo sobre José, acho que foi o primeiro ou o segundo que a gente fez aqui. Muito bom. Foi. Lá você vai ver que interessante, Deus deu um sonho para faraó, para despertar, e deu um sonho para Nabucodonosor. E Deus trabalha com as situações mais estranhas para oferecer oportunidade de crescimento para os seus servos. Aí, os sonhos na Babilônia eram muito sérios, eles tinham e sabe como é que eles decifravam sonhos? A gente tem lá no Museu Britânico, você já foi ao British Museum? Não. O dia que você for a Londres, vocês vão visitar o Museu Britânico, e lá tem, inclusive, que foi escavado por Henry Layard na Babilônia e outros mais lá. Sabe que quando eu viajo assim, e eu vejo uns museus legais assim, não tem um Rodrigo Silva. Então vamos marcar uma viagem junto. Vamos junto, né? É só a gente marcar, a gente vai. A gente já está adiando a viagem para Israel, que eu quero levar esses dois muchachos também. E lá no Museu Britânico tem alguns pedaços de entranhas de animais feitas de argila. Eles pegavam o fígado do animal, alguma coisa do animal. Aí o que acontece? Os camaradas pegavam o animal, rasgavam assim, tiravam o fígado do animal, abriam e começavam a ler ali. Aí eles ficavam... tá diferente isso aqui. Aí ele pegava naquele modelo de argila, tinha vários buraquinhos, ele colocava um palitinho, tipo palitinho fósforo. Colocava um palitinho ali. E com base naquilo, ele fazia o presságio, ele lia o fígado. Daniel teve que aprender tudo isso na Babilônia. Essa era a ciência da época. Estão vendo que Daniel teve que aprender algo que ele não acreditava, que ele também estava entre os magos e encantadores, mesmo não acreditando naquilo. Aí, eles faziam isso, mas só que para isso funcionar, você tinha que falar qual era o sonho. E o sonho do rei tinha passado, ele não lembrava. Ele só lembrava da angústia do sonho, mas ele não lembrava do sonho. Aí o rei ficou furioso. E ele falou, quer saber? Posso resumir aqui esse pedacinho para não ficar muito... Se vocês não me derem o resultado do sonho até tal hora, eu vou mandar matar todo mundo. E como ele vai matar todos os encantadores, todos os magos, todos os caldeus, sobrou também para quem? Para Daniel, que estava na escola dos encantadores, dos magos. Sabe aquele negócio? Olha, eu vou matar todos os médicos e todos os estudantes de medicina. Aí sobrou para todo mundo. Eu quero acabar com os economistas, quem está estudando na Getúlio Vargas também. Aí quando Arioque, o chefe da guarda, chegou com o decreto, Daniel, o rei deu uma pena que amanhã, esse horário, vai ter todo mundo tá morto. Aí Daniel fala, Arioque, pede ao rei um prazo, deixa eu orar ao meu Deus. Olha a oportunidade. Agora Daniel teve a oportunidade de mostrar o Deus dele. Daniel não mostrou o Deus dele levantando a mão lá na sala de aula e enchendo o saco do professor. Daniel, você tem que saber o momento certo de você mostrar o seu Deus. Você não pode ser um crente chato. Sabe? Não é esconder. É mais ou menos, se me permita entrar na área de vocês, no mundo dos negócios. Você, quando vai trabalhar com alguém, você não vai chegando de cara já oferecendo para ele. Você tem que conversar, você tem que criar um ponto de contato, você tem que perceber a necessidade antes de oferecer a oferta pro cara. É tipo uma dica para quem tá entrando numa nova empresa, não chega dando palpite querendo mudar as coisas. Fica uma semana analisando, olha como que é a movimentação, como que a galera trabalha, qual é o problema, aí depois você tem toda uma base para conseguir introduzir. E nesse meio tempo é imperativo que você seja um nice guy, uma pessoa legal, um cara gente boa. Sabe? Porque o dia que você for um cara gente boa, isso eu aprendi na minha própria experiência, Thiago. Você sabe, por ser adventista, eu tenho algumas coisas que são meio fora da caixinha, mesmo com outras igrejas. Eu não como carne de porco. Eu não bebo bebida alcoólica, já contei isso pra vocês. Mas se toda hora que eu sentar com alguém comendo um porco, eu ficar enchendo o saco da pessoa, sabe? Eu tenho uma experiência tão bonita com padres. Quando eu fiz meu doutorado na Universidade Católica, eu ficava num seminário de padres. Eu chegava ali para estudar e estava todo mundo na sala assistindo Fantástico e a minha comida já estava pronta lá na cozinha, que eu chegava depois do jantar. Um belo dia eu cheguei lá,
E quando eu peguei a comida e fui esquentar no micro-ondas, o padre chegou lá, eu lembro direitinho disso até hoje, o padre Donizete. Aliás, da congregação de Sion lá, Nossa Senhora de Sion. Um abraço para ele se estiver me ouvindo. Ele correu lá na cozinha, Rodrigo, desculpa, pegou o prato da minha mão, tirou assim, me perdoe, Rodrigo. Eu falei, o que foi, padre? É que a gente esqueceu que você vinha hoje e a empregada fez o feijão com tocinho, com banha de porco. Me desculpe, eu posso oferecer um omelete para você? Ali eu vou tirar várias lições, porque tem alimentação, estou semelhando com o Daniel aqui. Aquele padre honrou minha fé. Ele comia carne de porco, eu não. Mas, ao mesmo tempo, não quero fazer propaganda própria, eu demonstrei ser adventista de uma maneira não agressiva. Qual foi a reação dele? Rodrigo, nós comemos carne de porco, mas você não. Eu vou fazer um omelete para você. Eu aprendi com Daniel a reconhecer fora da minha igreja as pessoas de Deus em outros movimentos religiosos ou até fora de movimentos religiosos. Daniel reconheceu fora do judaísmo que ele tanto prezava, olha, parece até um paradoxo. Daniel não abriu mão dos seus princípios judaicos. Mas os seus princípios judaicos não foram chauvinistas ao ponto dele não reconhecer que do lado de fora tinha o chefe dos eunucos que foi legal com ele, o chefe da cozinha que foi legal com ele, Arioque, o chefe da guarda que foi legal com ele, e até Nabucodonosor, que era um homem que ele precisava entregar para Deus. Olha que interessante. Tem vida espiritual fora do ambiente a que eu pertenço. É isso que as pessoas não entendem às vezes. Você tem que ter a sua convicção religiosa. Eu sou adventista, eu não sou testemunho de Jeová. Eu não sou mormon. Mas fora da minha igreja, a maior parte do povo de Deus não está na igreja que eu pertenço. Daniel reconhecia o povo de Deus fora do, entre aspas, povo de Deus que era Israel. Vocês estão conseguindo perceber isso aqui? Uhum. Agora, imagina se eu chegasse lá com os padres, toda hora. Pois é, padre, que vergonha para o senhor comer carne de porco. Levítico 11 está lá. Eu não duraria dois dias ali. E eu fiquei durante 3 anos vivendo com aqueles padres e eles não aceitaram nem que eu pagasse o aluguel. Então, olha que bonito isso aqui. Desculpa ter dado essa digressão, mas eu acho que a gente tem que tirar lições para hoje também. Total. Aí o Nabucodonosor teve o sonho e esqueceu. Aí Daniel, só porque ele era um cara gente boa, Arioque o atendeu. Se Daniel fosse um chato de galocha, Arioque não ia nem dar papo para ele. Só para falar, Arioque, conversa lá. Ele fez network. Não, o Rodrigo é gente boa, o Daniel é gente boa, o Thiago é gente boa, o Kaique é gente boa. Você entendeu a questão? O Lucão é gente boa. Quando você demonstra ser gente boa, aquilo que você faz, que é diferente de todo mundo, o pessoal tende a respeitar. Não, gente, desculpa. O Thiago, não vão fazer esse dia não, que o Thiago não pode. Agora, se o Thiago é um chato, vamos fazer nesse dia, porque aí ele não pode só para infernizá-lo. Aí o Arioque falou, mas o que eu vou fazer? Ele falou, deixa eu orar o meu Deus. No dia seguinte, Daniel compareceu perante o rei. E ele só teve essa oportunidade, o rei só abriu espaço na agenda para ouvir Daniel, porque já chegou ao ouvido do rei que ele era 10 vezes melhor do que os outros. Então aquele negócio assim, você só vai desistir de uma coisa aqui, vamos supor que você cisma agora, Thiago, olha, eu comprei aqui essa escola, ela não está funcionando, eu vou vender esse negócio e me livrar dessa bagaça aí. Não estou acreditando, e demite todo mundo e vende. Mas aí chega o Lucão para você e fala assim, Thiago, escuta, o fulano de tal, ele tá pedindo uma reunião com você amanhã antes de você bater o martelo de vender. Porque ele acha que dá para salvar aquele negócio. Você só vai ouvir esse camarada se ele demonstrou ser alguém que sabe o que tá falando. Sim. Aí o rei, tá bom, Daniel, antes de matar todo mundo, inclusive você, o que eu sonhei? Aí Daniel contou o sonho pro rei. Você quer pegar... Quero. Gabi, você traz... Quando Daniel conta o sonho, o rei começa a lembrar. Para ganhar tempo, o que você acha melhor, Thiago? Eu posso contar o sonho ao invés de ler na Bíblia para ganhar tempo? Pode. Me orienta onde é que eu coloco o posicionamento dela aqui. Isso, por aí. Aqui assim? Tá bom, aqui, tirar o copo aqui. Tá pegando inclusive a base? Não pega a base, pega a canelinha. Para quem tá só ouvindo, o Rodrigo tá com uma estátua. Pega um livro mão, pra gente colocar. Que é a materialização do sonho de Nabucodonosor. O Rodrigo vai usar. Exatamente. Aí o Daniel fala assim, rei, o senhor que é rei dos reis. Ele enalteceu o rei. E era o cara que escravizou ele, hein? Você tem que ter muito jogo de cintura para chamar... o cara eunuco, né? Para honrar o cara que te ferrou. Aí ele falou... Você estava preocupado com o futuro do mundo. Então, o Deus dos céus lhe revelou o que vai acontecer. Então, Daniel aproveitou na honra que ele deu ao rei para testemunhar do Deus verdadeiro. Não foi Marduk, não foi Nabu, não foi Bel, não foi Ishtar,
Nenhum dos deuses da Babilônia. Foi o Deus dos céus. E olha como é que Daniel usa. Ele não fala o tetragrama sagrado. O Deus dos céus. Porque Nabucodonosor nem sabia hebraico. Então ele falou numa linguagem que Nabucodonosor pudesse entender. Que Deus dos céus é esse? Até despertar a curiosidade. O Senhor estava no seu sonho à noite quando o Senhor viu uma estátua terrível e imponente. E ela era feita de vários metais. A cabeça era de puro ouro. O peito e os braços de prata. O quadril de bronze. As pernas em ferro e os pés, se estiver mostrando lá, em ferro misturado com barro. Quando o Senhor estava olhando essa estátua imponente, ó rei, uma pedra foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos e foi arremessada e bateu nos pés da estátua, esmiuçando a estátua em vários pedaços. E essa pedra, que esmiuçou a estátua, encheu toda a terra. Este é o sonho, e a sua interpretação também daremos ao rei. Isso está aqui em Daniel capítulo 2. Quando Daniel contou isso ao rei, foi isso mesmo que eu sonhei. Cara, é isso mesmo. Então, pegando de novo a ilustração, você quer fechar a empresa lá e mandar embora todo mundo. Aí você dá uma audiência para o cara que você sabe que ele tem bala na agulha. E ele fala, Tiago, o problema que você está tendo é esse, que já foi... É verdade, é esse o meu problema. Então, você está sabendo qual que é o nó. Então, qual é a solução? Então, eu já dei o sonho, agora eu vou dar para o senhor a interpretação. Quer falar alguma coisa antes de passar para a interpretação? Pode ir? Acho bem interessante isso. Aí, a interpretação, isso aqui, pessoal, você que está assistindo em casa, isso aqui é tão forte que eu vou te falar o seguinte. Porque isso aqui é como se a historiazinha virasse a história zona agora. A história zona. Né? E contada com séculos antes de acontecer. Isso aqui é tão profundo. Se você que está assistindo, talvez for agnóstico, ateu, tá? Vou chamar o Bruno Perini para... O Bruno ia gostar dessa parte. Perini, isso aqui é para você que gosta de história, viu? Uma mente tão brilhante como Isaac Newton ficou tão impressionado com o que nós vamos mostrar para você aqui agora, que Isaac Newton escreveu um comentário de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton foi uma das maiores mentes brilhantes de todos os tempos, superior a Einstein quase. E Isaac Newton escreveu mais de Bíblia do que de ciência. Inclusive sobre Daniel. Isaac Newton ficou impressionado com como é que uma profecia pode se cumprir com tantos detalhes ao pé da letra. Não é coincidência. Não, o QI de Isaac Newton é entre 190 e 200, estimativa. Exatamente. Nossa, mãe do céu. Mano, pensa nisso. Então, ou seja, o que eu tô falando aqui não é coisa... que vergonha, eu gostava do Tiago quando ele era ateu, agora ele falava só de dinheiro, agora ele tá falando de Bíblia, caiu no conceito. Pelo contrário, eu acho que agora ele ficou mais sábio. Agora eu falo de dinheiro. E com mais sabedoria. Isso. Você fala de dinheiro, mas não só de dinheiro. Exato. É que antes era só dinheiro. Que pobreza. É tão rico que só tem... É tão pobre que só tem dinheiro, coitado. Não, ele é tão rico que ele tem dinheiro e sabedoria para saber como aplicar o dinheiro. Há uma diferença. Sim. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O Lucão tá curioso, Rodrigo. O Lucão tá curioso. O que é essa interpretação do sonho aí? Vamos lá. Também. Aqui Daniel começa, capítulo 2, depois você pode olhar na sua Bíblia, em casa. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, eu estou lendo o verso 27, o mistério que o rei exige, nem sábios nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Ou seja, a profecia ia estender por muito tempo. Isso daqui era em que ano? Daniel era em que ano? Daniel 605 a.C. 605 a.C. Aqui, 605 é quando ele foi para a Babilônia. Uhum. Depois, em 587 a.C., Nabucodonosor manda destruir o templo de Jerusalém. Então esse sonho aqui pode ter sido por volta de 601 a.C., nessa época assim, depois de 3 anos que Daniel estava ali na Babilônia. Nesse 605, 3 anos, por volta de 602 a.C., 601. Aí o Daniel explica esse sonho, aí no verso 38 ele coloca, esse é o sonho e também a sua interpretação diremos o rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro representava... Aí quando você fala, então é Nabucodonosor? Sim e não. Porque naquela época, eles mesclavam a figura do rei com a figura do reino. Tá certo? É como se eu falasse assim, a Casa Branca anunciou... A Casa Branca foi o presidente. Mas a gente fala a Casa Branca. Ou o presidente. Você fala Hitler ou a Alemanha nazista. Você mistura Napoleão ou a França napoleônica, né? Mussolini ou a Itália fascista. Então você mistura o rei com o reino dele. Então a cabeça é
Nabucodonosor. O domínio, entre aspas, mundial, não literalmente mundial, mas a superpotência da época. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze. Então eu já sei que as partes da estátua são reinos, e um sempre inferior ao outro. E, de fato, a prata vale menos no mercado que o ouro, o bronze vale menos do que a prata, o ferro vale menos que o bronze, e o ferro misturado com barro, o ferro enferrujado, vale menos que o ferro puro. Só um pequeno PS, é interessante isso, porque assim, o preço dos metais preciosos eles mudaram ao longo do tempo. Então você falar o que continua até hoje valendo da mesma forma, isso também é uma informação muito relevante. Tipo, o alumínio no passado, ele valeu mais do que outros metais preciosos, o alumínio. E aí, de repente, o alumínio perdeu completamente valor e a gente usa hoje para embrulhar pão. Então, quando você vê uma informação há tanto tempo atrás que hoje continua na mesma hierarquia, isso também é uma prova importante. Então, para resumir, ele fala, então virá um reino depois do seu e depois do seu. Então, agora, para resumir, eu vou falar quais são esses reinos. Esse aqui é a Babilônia. A Babilônia durou de 606 a.C., 612, quando Nabopolassar domina a Assíria, até 538 a.C., quando a Babilônia cai. E a Babilônia cai de uma maneira que ninguém esperava. Quem assume o poder era um reino inferior, a Medo-Pérsia. Você tem dois reis, Dario e Ciro, que eles se juntam, tio e sobrinho, e sabe como é que eles conquistam a Babilônia? Sem derramamento de sangue. Sim. Eu vou deixar a conquista da Babilônia para contar no capítulo 5. Acabou de chegar. Tá bom? Mas a Medo-Pérsia também caiu por um reino inferior, a Macedônia. Quando um jovem macedônio chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquista a Macedônia, depois a Grécia e vai conquistando o mundo, e ele domina a Medo-Pérsia. Lembra por exemplo, o filme Alexandre, que está passando aí? Então é aqui, ó, é a Grécia. Então, se a Medo-Pérsia, e ó, interessante, dois braços, Média e Pérsia. E só um detalhe, nós não vamos falar hoje aqui, porque senão ia ficar até o Natal, mas essa mesma profecia é repetida no capítulo 7 e 8, com mais detalhes que nem estão aqui. Tá bem? Por exemplo, no capítulo 7 vai falar que um reino era maior do que o outro, e a Média era maior do que a Pérsia era maior do que a Média. Aí vem Alexandre o Grande. 331 a.C. é a época de Alexandre o Grande. Então eu tenho 606 a 538, Babilônia, 538 a 331, a Medo-Pérsia, 331 a.C. até 323, Alexandre o Grande. Aí, no capítulo 7, deixa eu só dar esse detalhe aqui, porque didaticamente vai ser importante. Daniel vai falar que esse reino representado pelo quadril de bronze, ele iria ser destruído sem esforço de mãos. Ele mesmo ia quebrar. E depois que ele quebrasse, 4 reinos iam se levantar dele. Quando Alexandre o Grande morre, a gente sabe que Alexandre o Grande morre ou envenenado pelo vinho, quando ele morre na Babilônia, em 323 a.C., ele estava fazendo 33 anos de idade, e quando ele morre, ele não deixa descendente, porque o descendente dele foi morto, e quem assume o governo no lugar de Alexandre são, de fato, os 4 generais dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Até o número da divisão do reino, Daniel vai dar no capítulo 7. 323 acaba isso aqui, aí ele fala do reino demonstrado pelas pernas, um reino feroz, Roma. Começa em 323 a.C., cai Alexandre, depois vem os generais dele, aí Roma sai justamente de um desses reinos aí, e ela começa a sua hegemonia mesmo por volta do ano 160, aquela época tal, do Pompeu vai conquistar Jerusalém em 63 a.C., então aqui você tem a Roma. Agora eu quero me deter na última parte da estátua. Olha o que Daniel fala. Então aqui vamos recapitular. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Quando chega na última parte do reino, olha o que Daniel fala no verso 41. Você pode ler para a gente, por favor, 40? 41. 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Pode continuar. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vou parar aí. Então a gente aprendeu que esse último aqui seria a continuação da perna dividida.
Tá certo? Tanto é que é ferro misturado com barro. Aqui mudou o metal, aqui mudou o metal, aqui mudou o metal. Aqui não, só misturou com barro. O que aconteceu em 476 depois de Cristo? Roma ocidental foi dominada pelos povos bárbaros. Vieram os vândalos, os érulos, os ostrogodos, os lombardos, os suevos, os francos, os saxões, vários grupos bárbaros que estavam ao redor de Roma, eles descem e em 476 depois de Cristo eles conseguem entrar na capital, matam o imperador de Roma e aí cai Roma ocidental. E eles dividem o Império Romano em várias etnias dos próprios bárbaros ali, tá certo? E aí que vão surgir, por exemplo, os suevos viram Portugal. Os gálios e francos viram a França. Os saxões viram a Inglaterra. Por isso que a língua saxônica, né? Os lombardos, os alemanos viram a Alemanha. Os vândalos, érulos e ostrogodos viram a Itália. E Daniel também falou que esses três reinos iam cair para subir uma hegemonia na Itália. E no capítulo 7. E acontece exatamente isso. Os vândalos, érulos e ostrogodos caem e aí surge uma hegemonia, que é a hegemonia papal. E aí você tem esses reinos formando os países da Europa Ocidental hoje. Mas o último, você falou que eles teriam, por um lado, a força do ferro, por outro lado, a fraqueza do barro. Você tem realmente uma superpotência, que é a Alemanha, França, o Reino Unido, mas você tem Portugal, que já é mais fraco, a Espanha, que é mais fraca. Tanto é que quem domina hoje a União Europeia é França e Alemanha, economicamente. A Itália já sempre foi mais fraca. Mas tem um detalhe também que o Tiago falou. Eles vão tentar se misturar, mas não vão conseguir. Durante várias épocas houve tentativa de unificar. O Napoleão tentou unificar a Europa, não conseguiu. Carlos Magno tentou unificar a Europa, não conseguiu. Falei Napoleão, né? Adolf Hitler tentou dominar a Europa e unificá-la e não conseguiu. Mas deu mais um detalhe. Diz também que eles iam se unir por intermédio de quê? Casamentos. Casamento. Teve uma época na história da Europa Ocidental que era todo mundo casando com todo mundo. Por exemplo, a Rainha Vitória foi chamada de avó da Europa, porque ela tinha descendentes em todos os lugares do mundo. O sobrinho neto dela, o neto ou sobrinho neto, agora eu não lembro, que era o Wilhelm, da Prússia, da Alemanha, era neto dela. Vamos pegar o Dom Pedro I, por exemplo, do Brasil. O Dom Pedro I era filho de Dom João VI, que era rei de Portugal, casado com Carlota Joaquina, que era princesa da Espanha. E Dom Pedro, por sua vez, era casado com a princesa da Áustria, gente, a Leopoldina, que era da Áustria. Já percebeu quantas uniões de matrimônio teve na Europa? Se você fizer uma história mesmo do surgimento da Europa, a Europa, todo mundo tinha parente em todo lugar, e mesmo assim ela não se unificava. Depois houve a tentativa do mercado comum europeu para unificar a Europa. Não conseguiram. Eu fui mochileiro na Europa antes da União Europeia. E nessa época eu lembro que a gente ia para Portugal, usava o escudo. Ia para a Itália, usava a lira. Ia para a França, usava o franco. Cada país tinha uma moeda. Aí já estava anunciando, nessa época lá, a União Europeia. E eu lembro que eu, na França, conversando com um francês que não queria acreditar na Bíblia, eu falei assim, essa União Europeia, ela não vai vingar. Por quê? Vai, lógico. Tá. Porque a profecia diz que eles vão conseguir uma aliança, mas que não será duradoura. A Europa nunca mais vai se unir. E, de fato, eu já estava prevendo o Brexit, e eu não sou profeta. Tanto é que o Brexit teve. A Inglaterra saiu, a União Europeia hoje ela existe ainda, não sei por quanto tempo vai existir, mas ela não tem aquela força que todo mundo esperava de uma união, e os países continuam independentes. Itália é Itália, Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, França é França. Tá certo? Exatamente como a profecia disse, eu estou falando há séculos no passado. Sim. Tenho certeza que você que assiste os nossos episódios aqui, especialmente aqueles sobre as histórias bíblicas, você é uma pessoa que gostaria de se aprofundar mais nisso. E tem uma boa notícia para você, porque a gente lançou há pouco tempo atrás, muito recentemente, a pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva. Ah, o grande. Beleza. O grande Rodrigo Silva. Inclusive, um aluno da pós
em breve estará viajando comigo para Israel. Israel. Não decidiram ainda, porque tem um critério aí para escolher. Sim, impressionante. E alguns destaques aqui da pós-graduação, antes de a gente entrar no episódio. Primeiro, existe um certificado de excelência, porque é emitido pela UNASP, que é uma instituição com nota máxima do MEC. Vai ter um grupo exclusivo que vai com o Rodrigo Silva interagir no Telegram, e um grupo específico vai para Israel junto com ele. Todos os alunos dessa pós-graduação vão ter acesso ao Bíblia Comentada, que é uma plataforma com mais de 400 vídeos, com aulas e séries exclusivas ali com o Rodrigo Silva e alguns convidados. E você, para poder garantir a sua vaga, é muito simples, né? Vai ter um QR Code na tela, um link na descrição, você aponta o seu celular ou clica ali, vai preencher o seu nome, seu e-mail, mas só faça isso se de fato fizer sentido para você. E aí você pode fazer parte da próxima turma de pós-graduação junto com o Rodrigo Silva, que é uma pós de respeito, com mais de 360 horas de conteúdo, uma série de professores convidados guiando você através da sua transformação.